CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 22 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que toda semana traz muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. O CBN Universidade é uma parceria entre a rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba, que possibilita espaço de aprendizado para futuros profissionais de jornalismo e de educomunicação. E por aqui a gente fala de oportunidade em pós-graduação pela UEPB. Tem edital aberto para mestrado em Química e doutorado em Ciências Matemáticas. Luciano Nascimento vem com um comentário dele no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, desemprego na pandemia da Covid-19. Tem informações sobre o Bolsa Conectividade, o benefício para os estudantes da UEPB para garantir o funcionamento das atividades remotas na instituição e como os alunos estão nessa retomada de período letivo e as expectativas para a volta presencial das aulas. Será que todos vislumbram esse momento ou acham que ainda é preciso esperar? Ainda tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. O Lucas pergunta se o Y é vogal. A gente responde já no Português Sem Segredos. Festival de Cinema de Campina Grande, Comunicurtas UEPB, divulga edital para inscrição de trabalhos para mostras competitivas. A gente traz todos os detalhes. E filme apoiado pela UEPB está entre os selecionados para o Festival de Cinema de Gramado. E tem saldiar especial sobre amamentação. Estamos no Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa falando sobre a oportunidade de mestrado no programa de pós-graduação em Química da Universidade Estadual da Paraíba. Tem edital aberto até o dia 28 deste mês e estão sendo oferecidas 18 vagas distribuídas em várias linhas de pesquisa. São elas: metodologias analíticas avançadas, química teórica e computacional, nanomateriais e nanociência e química medicinal. As vagas são para pessoas que tenham graduação em licenciatura em química, bacharelado em química, química industrial, farmácia, ciências biológicas, biotecnologia, engenharia química, engenharia de materiais e áreas afins, que sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação. As inscrições estão sendo feitas através de formulário online e todo o processo de seleção também será remoto. De acordo com o edital, a prova de título será no dia 15 e 18 de setembro e a previsão do resultado final é para o dia 21 do mesmo mês. Agora a gente se liga no comentário de Luciano Nascimento. Neste sábado ele aborda as questões do desemprego em tempo de pandemia. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Olá a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre o desemprego na pandemia da Covid-19 no Brasil. Muito bem, os números relacionados ao desemprego no Brasil entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 apontavam para um total de 11,4 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. O mercado de trabalho no Brasil era, portanto, de 33 milhões de pessoas com carteira assinada e 40 milhões de pessoas no mercado informal, ou seja, trabalhando sem carteira assinada ou como microempreendedor ou qualquer outra forma de exercício de um labor na categoria informal. Os dados das pesquisas recentes agora de maio, junho de 2020 mostram que hoje menos da metade das pessoas com idade para o trabalho no Brasil estão desempregadas. E um número assustador. No período entre abril e junho de 2020, a pandemia da Covid-19 teria provocado uma eliminação de postos de trabalho no Brasil da ordem de 7,8 milhões. A taxa de desemprego
teria saído de 11,2% para 12,6% do mercado de trabalho no Brasil. E tem um dado mais assustador ainda, publicado pela equipe de macroeconomia do Banco Itaú. Segundo os economistas do Itaú, essa taxa não seria de 12,6%, mas sim de 16% de desemprego na realidade brasileira. Isso relacionado entre emprego formal e informal. A taxa exata seria de 16%. Mas voltando ao IBGE, os dados de uma pesquisa do IBGE, que formula de 12,6% de desemprego no Brasil, e com esse número assustador de 7,8 milhões de pessoas jogadas, lançadas ao desemprego, esses dados são incorporados numa pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: esses números do IBGE têm uma estética inequívoca. O desemprego é maior nos setores de serviço e construção civil. Mais ainda, diz o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, temos que reconhecer que existem setores com maiores dificuldades para recuperação. E esses setores são o setor imobiliário, do turismo e do lazer. Muito bem. Segundo pesquisa do Estadão, no primeiro trimestre no Brasil, tivemos uma diminuição do consumo pelas famílias da ordem de 2% e uma redução do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro, da ordem de 1,5%. Segundo essa pesquisa do Estadão, também, das empresas ouvidas no Brasil, 21% delas afirmam que pretendem reduzir o quadro de funcionários. Segundo a pesquisa do Estadão, as perspectivas de retomada do emprego pós-pandemia, que pode acontecer após o mês de agosto, imaginando aí um cenário de estabilidade com relação à Covid-19 a partir do final de outubro, teríamos novembro e depois as festas natalinas em dezembro. Dezembro este, mês de mercado evolutivo em qualquer parte do mundo ocidental por causa do Natal. Mesmo assim, a recuperação econômica será muito difícil, segundo a pesquisa do Estadão. Em função do dado, ou dos dados de que 21% das empresas ouvidas, mesmo chegando à estabilidade do quadro sanitário nacional, 21% delas pretendem reduzir o quadro de funcionários. E por fim, nesse campo do trabalho e dos trabalhadores, a pesquisa do Estadão informa que 18% durante essa pandemia, portanto, do final de fevereiro até julho, 18% dos trabalhadores afastados em função do isolamento, nós tivemos 18% de trabalhadores afastados em função do isolamento ou por férias coletivas, o que daria 15 milhões de trabalhadores. E tivemos até julho, mês passado, 13% de trabalhadores em home office, o que daria 9 milhões de trabalhadores no Brasil em exercício laboral em casa. Obrigada, Luciano, e até sábado que vem. Atenção, servidor técnico administrativo da UEPB. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB está com um processo de avaliação dos servidores do mês de agosto em aberto. A lista completa do pessoal que está em processo de avaliação de desempenho você encontra no site da UEPB. E o prazo para realizar o processo é até dia 31 desse mês. Só lembrando que toda a avaliação é feita remotamente através da internet. E em caso de dúvida, você pode entrar em contato com a Pró-Reitoria através do e-mail projepdp@setor.uepb.edu.br. E vamos para a nossa primeira pausa no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre a retomada das atividades acadêmicas na UEPB. O período 2020.1 está seguindo remotamente. Ainda tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. Por aqui, a gente também fala sobre o auxílio conectividade e tem um quadro Saúde-ar super especial sobre amamentação. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o CBN Universidade e já para falar sobre a retomada do período letivo 2020.1 pela UEPB, que desde o início desse mês, conforme regulamentação da instituição, está sendo realizado de forma remota. O repórter Tiago Almeida conversou com os estudantes do campus de Araruna para saber um pouco da opinião deles em relação a essa retomada e uma possível volta presencial de atividades. Vamos ouvir. A Universidade Estadual da Paraíba voltou às atividades do calendário 2020.1 no início de agosto, depois de uma longa parada sem aulas, devido ao distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19. As aulas voltaram de forma remota mediante resolução UEPB-CONCEP de número 229/2020, que estabelece normas para a realização de componentes curriculares, bem como outras atividades de ensino e aprendizagem, orientação, pesquisa e extensão, por meio de atuação não presencial na graduação, pós-graduação e no ensino médio técnico, excepcionalmente durante o período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais por causa da pandemia da Covid-19, que alterou o calendário acadêmico 2020.1. Diante dessa nova realidade, o que a classe acadêmica está pensando? Qual será a opinião dos estudantes da UEPB? De início, conversamos com o aluno Matheus Vinícius, que é natural da Bahia e cursa o 6º período na UEPB e ressalta suas dificuldades neste recomeço. Em relação à volta às aulas de forma remota, eu acho que é um mal necessário que a gente está precisando agora, que a gente não pode parar. A gente já teve muito tempo perdido por causa dessa pandemia, e apesar do nosso curso de odontologia requerir muita atividade prática, a parte teórica nessa ocasião que a gente está vivendo, ela se trata de forma necessária para aprimorar nossos conhecimentos e para deixar cada vez mais fresco na nossa mente. Então a gente tem que se esforçar ao máximo e dar o seu melhor para que consiga render o tanto que seria. Não vai ser a mesma coisa do que presencialmente, com certeza, mas que a gente possa render pelo menos para não ficar no prejuízo, tanto no prejuízo como ficaríamos se não tivéssemos nada durante toda essa situação. Alguns alunos, mesmo achando que o ensino remoto não é o panorama ideal de aprendizado, acreditam que a UEPB deveria ter se antecipado nas medidas adotadas. A Rafaela Leal estuda no campus 8, na cidade de Araruna, e diz que poderia ter adiantado o curso durante a pandemia. O meu sentimento é que já foi tarde, né? Porque já devia ter dado muito tempo. Já estamos muito prejudicados. Mesmo sendo uma coisa, eu não acho que EAD é bom. Não acho que a pessoa aprende como aprende pessoalmente. Mas eu acho que é a única alternativa. Então já devia ter sido adotado já há um bom tempo, né? Pela UEPB. O sentimento de incerteza e insegurança também faz parte dos dias de alunos como a Érica Gomes, aluna de odontologia da instituição. Nessa situação de aulas remotas, né, eu acho que é um sentimento de insegurança, porque a gente não tem a certeza se a gente vai aprender de forma eficiente como é em sala de aula. Esse sentimento de insegurança vai frustrar um pouco nossas expectativas em relação principalmente ao aprendizado. A expectativa dos alunos está regada pela força de vontade de aproveitar a oportunidade e superar as dificuldades no momento, para assim assimilar o máximo possível o conteúdo repassado pelos professores. Quando a gente começa a ter atividades práticas, na minha opinião, o nosso cérebro ele capta melhor as informações e a gente aprende mais rápido. Então a atividade ela faz muita falta nesse momento, porque é um bônus a mais para o nosso aprendizado e a gente fica naquela saudade além de estar na prática, né? Botando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, mas no momento que a gente está vivendo é necessário. Para a Érica Gomes, que é aluna da área de saúde, as atividades práticas nas clínicas precisam ser bem pensadas antes da retomada. A atuação do profissional ali com o paciente, eu acho que a gente não vai ter tanta segurança quanto a gente tinha antes, porque quanto maior a nossa prática, melhor profissionais a gente se torna. Então, acho que atinge diretamente, assim, prejudica diretamente a nossa qualidade de serviço prestado. Tendo em vista a segurança de todos para esta volta às aulas na UEPB, perguntamos aos alunos se eles estariam a favor da volta às aulas presenciais antes da criação da vacina para a Covid-19, e a resposta foi unânime. Eu acho que não se torna viável voltar às atividades presenciais
antes de uma criação de uma vacina contra a Covid, porque é um risco muito grande que todos os alunos estão vivenciando. Eu acho que realmente deveria voltar apenas quando tivesse a vacina. Realmente é um momento de muitas adaptações para toda a classe acadêmica e que depende dela. Mas o momento é de agarrar as oportunidades de retorno e continuarmos a jornada de ensino e aprendizagem. Tiago Almeida para o CBN Universidade. Obrigada, Tiago. E esse é realmente um processo. E entre as universidades públicas que temos aqui em Campina Grande, a UEPB saiu na frente nesse processo de retomada das atividades, mesmo que remotamente. Eu sou de Educomunicação pela UFCG e ainda estamos aguardando dar continuidade ao período letivo. E agora vamos de dicas de português? Se liga aí! Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Como acontece todos os sábados dentro do programa CBN Universidade, estamos aqui tirando dúvidas, desvendando os segredos da língua portuguesa. Comecemos o nosso quadro com a perguntinha cabulosa. Raul Seixas, em um de seus mais conhecidos sucessos, diz que nasceu há 10.000 anos atrás. Está correto? Enquanto você vai pensando aí na resposta, vamos à pergunta do Lucas. Bom dia, professor. Aqui é Lucas. Eu queria saber por que o Y não é uma vogal se ele faz papel de uma. Muito bem, Lucas. Obrigado pela pergunta. Veja, o conceito de consoante ou vogal é fonético, ou seja, tem a ver com o som. Quando você emite um som que o ar encontra obstáculos na boca para sair, dizemos que é uma consoante, isto é, um som que soa com outro. Por isso, uma consoante jamais estará sozinha, ela não tem som sozinha. Ela precisa de uma vogal para soar, para ter som. Já a vogal é produzida através da emissão de ar sem qualquer obstáculo na boca. A letra voga, tem valor sonoro sozinha, sem precisar da consoante. Pois bem, o Y, o K e o W são 3 letras que foram incorporadas ao nosso alfabeto na última reforma ortográfica para dar conta de palavras estrangeiras não aportuguesadas, já que cada uma delas tem a sua correspondente em nosso alfabeto. O Y corresponde ao I, o K corresponde ao C com som de Q, e o W corresponde ao V ou ao U. O Y, que é a sua pergunta, corresponde ao I. Então, é sim uma vogal. O Y não entra no famoso A, E, I, O, U, porque seu som está contemplado no som da letra I. Obrigado, meu amigo Lucas, pela sua participação. E se você quiser participar também do nosso quadro, é só gravar um áudio dizendo seu nome e fazendo sua pergunta. Depois você envia para o WhatsApp 98893-9414, DDD 83. E a gente vai responder a sua pergunta. Como vamos responder agora a nossa perguntinha cabulosa? A frase "eu nasci há 10.000 anos atrás" está correta? Do ponto de vista gramatical, não. Quando você fala que nasceu há 10.000 anos, esse "há" já está se referindo ao passado, o que é reforçado pelo verbo no passado, nasceu. Então não precisa colocar a palavra atrás. Esse vício de linguagem a gente chama de pleonasmo. Então a música está errada? Não. É que existe uma coisa chamada licença poética, que os poetas utilizam para tornar os seus textos literários mais atraentes, e que para isso eles podem quebrar as regras gramaticais. Já que falamos em Raul Seixas, aproveito mais um trecho de uma de suas canções para encerrar nossa conversa de hoje. Fim de papo. Obrigada, professor Edson, e até sábado que vem. E para participar do quadro Português Sem Segredos, é só enviar mensagem com um questionamento para o número 98893-9414. Manda sua pergunta e fica ligadinho aqui no CBN Universidade.
E vamos para mais uma pausa. Na volta, a gente fala sobre o Auxílio Conectividade da UEPB, que ofertou mais 800 vagas para estudantes da instituição. E você vai saber como é o processo de prestação de contas deste benefício. A gente fala também sobre o edital do Comunicurtas UEPB, que está aberto para inscrição de trabalhos para as mostras competitivas. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade já chega nesse bloco com oportunidade de capacitação para você que é técnico administrativo ou professor da UEPB. É que a Pró-Reitoria de Graduação, junto com a Coordenadoria de Relações Internacionais da instituição, estão oferecendo curso online básico de espanhol. O total ofertado é de 40 vagas e os interessados têm até o dia 27 deste mês para enviar inscrição através de link indicado no site da UEPB, o uepb.edu.br. O curso de espanhol tem 3 meses de duração, com aulas em formato online 2 vezes por semana. A expectativa é que o início das atividades seja no dia 31 de agosto. As vagas estão sendo preenchidas a partir da ordem de inscrição dos interessados. Uma outra oportunidade é o edital com 16 vagas para a formação da turma 2021 do doutorado profissional do programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática. A inscrição também é online através de formulários disponível no site da UEPB e pode ser feita de 25 de agosto até 25 de setembro. Para se candidatar, o pesquisador precisa ter título de mestre em alguma área de matemática, física, química, biologia, ciências naturais, educação, ciências da computação ou estatística. A seleção para o doutorado será com prova escrita, análise de projeto de pesquisa, análise de currículo e prova de proeficiência em idioma estrangeiro. Todo o processo de seleção será feito remotamente por causa da pandemia da Covid-19 e das indicações de distanciamento social. O nosso assunto agora é o Auxílio Conectividade da UEPB, que já abriu 2 editais para garantia de 2 tipos de bolsa para os estudantes da UEPB que não têm acesso a dispositivos de informática ou conexão de internet para acompanhar as aulas remotas na retomada do período letivo. É que os que já foram selecionados precisam fazer a prestação de contas da compra do equipamento, seja ele novo ou usado. Quem explica como deve ser feito esse processo é a assistente social da Pró-Reitoria Estudantil, Thaisa Gregório. Vamos ouvir. Em relação a essa comprovação, ou seja, a prestação de contas do auxílio conectividade, na modalidade 1, que é a internet, a gente não pede nenhum tipo de comprovante, contrato, nessa questão da aquisição do pacote de internet. A verificação ela se dá a partir da assiduidade do estudante nas aulas remotas, que é exatamente o propósito do próprio auxílio, né? Que o estudante permaneça assistindo essas aulas. E aí a gente entra em contato com as coordenações, com os professores e mensalmente a gente vai fazer essa verificação. Inclusive a verificação no controle acadêmico, se esse estudante trancou a matrícula, cancelou, algo do tipo, que aí ele perde direito ao auxílio, tá certo? Porque o da internet é pago mensalmente, né, os R$100. Então, caso ele não esteja assíduo nas aulas, a gente entra em contato, pergunta o porquê, compreende a situação e aí ele é sujeito a esse cancelamento. Em relação à modalidade 2, ou seja, o equipamento, essa comprovação já acontece de uma forma distinta. O estudante realmente vai ter que nos enviar essa comprovação, certo? O auxílio ele é uma cota de R$1.000, então muitos estudantes têm dúvida. Eu só posso comprar um equipamento até R$1.000? Não. O estudante pode comprar algo de valor superior, mas é importante que ele entenda que a UEPB não vai arcar com esses custos. Também não é interessante que o estudante compre uma coisa muito inferior, de valor muito inferior, porque a gente sabe que no mercado não tem nada de qualidade tão boa, né, com valor abaixo de R$1.000. Então, é importante que ele se atente para isso. Em caso de produto novo, é necessário que a nota fiscal seja em nome ou CPF do estudante. Não importa o endereço de entrega, mas que a nota fiscal seja no nome do estudante. Quando menor de idade, aí pode sim ser no nome do responsável. Mas é importante que o estudante mande a cópia do RG e um documento pessoal com foto desse responsável, tá certo? Em caso de segunda mão, se possível, se for possível, ele envia a nota fiscal, mais o recibo de compra do produto usado, em nome do estudante, datado e assinado,
mais a cópia do RG da pessoa que está vendendo. Em caso de compra em nome de terceiros, a nota fiscal do produto, mais uma pequena justificativa no próprio e-mail ou à mão, pode ser digitada também, do porquê foi feito no nome dessa pessoa, mais uma cópia do RG da pessoa que comprou, certo? Anexar tudo isso junto ao termo de responsabilidade que a gente disponibiliza no site da Proeste, também datado e assinado pelo estudante. Isso tem que ser enviado até o dia 3 de setembro, tudo isso no e-mail só. O e-mail tem que conter no assunto o nome do estudante mais o nome comprovação. Ou seja, comprovação de fulano de tal. O e-mail é auxilioconectividade.proeste@setor.epb.edu.br. Isso tudo tem que ser enviado até o dia 3. É importante também a gente dizer em relação aos estudantes que, porventura, cancelem matrícula, tranquem o curso. Esse auxílio em questão, ele é para os estudantes que estão em aula agora, remotamente, né? Dos cursos presenciais da UEPB, ofertados de forma presencial, que estão em aula remota no período 2020.1. Então, mesmo que o estudante tenha trancado, tenha cancelado sua matrícula para entrar no curso da mesma instituição, que seja o SISU 2, por exemplo. Eu fazia geografia, agora eu vou fazer história, mas eu só entro no período 2020.2. Esse estudante, ele perde o direito ao auxílio. Então, caso o estudante queira se adiantar já nesse processo de devolução desse valor, certo? Ele manda um e-mail para o e-mail oficial institucional da Proeste, que é o proeste@epb.edu.br, solicitando esse cancelamento. Por lá, a gente faz orienta o estudante em relação a essa devolução. Ele já vai estar se adiantando a um processo que a gente já está caminhando, que é a identificação dessas pessoas que cancelaram a matrícula, seja para ir para outra instituição ou para permanecer na UEPB. O estudante perde o direito ao auxílio. E olha só que interessante. Pesquisadores e estudantes da UEPB estão desenvolvendo um serviço de telemonitoramento e fisioterapia para pacientes da terceira idade. É uma startup que visa a melhoria na qualidade do atendimento do idoso em meio à pandemia que vivenciamos, através da plataforma Sênior Saúde Móvel, desenvolvida no NUTS da UEPB. O estudo usa inteligência artificial para acompanhar remotamente as atividades desenvolvidas pelos idosos nesse período de distanciamento social, como, por exemplo, avaliar a qualidade do sono, estimular a prática da atividade física e entre outros. A ideia é que o monitoramento do idoso seja feito em tempo real e feito pela equipe de profissionais que operam a tecnologia, que passam o feedback da evolução, metas e desafios dos pacientes. Essa é mais uma importante tecnologia do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB, que tem dado um show principalmente no trabalho de enfrentamento da Covid-19. E falando agora de cultura, tem edital aberto para inscrição de trabalhos para a 15ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas UEPB. A gente traz aqui informações sobre esse importante festival que é promovido pela Universidade Estadual da Paraíba e, recentemente, já na programação celebrativa dos 15 anos, teve a oficina de arte e argumento com Braulio Tavares e entre outras atividades. E agora é o edital que foi lançado pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB e que deve ficar aberto até o dia 31 desse mês. As inscrições são online e os vídeos podem ser inscritos em várias mostras competitivas e não competitivas. Quem tem os detalhes para falar para a gente é o professor e coordenador do festival, Hipólito Lucena. Escuta aí. Olá pessoal, 2020 está aí, mais um ano. Esse ano nós estamos comemorando e vamos realizar a 15ª edição do Festival Audiovisual do Campina Grande, o Comunicurtas UEPB. Então é um ano para a gente muito importante, porque apesar de tudo que está acontecendo no mundo, todas as restrições que a gente tem vivido, e muito particularmente na área da cultura, né, que tem mais que sofrido com o isolamento, e os cinemas dentro do rincão da cultura têm sido sem muita perspectiva, inclusive, de voltarmos a termos e assistir algum filme numa sala de cinema. Mas os festivais estão aí acontecendo, e esse ano nós vamos para a 15ª edição do Festival Comunicurtas. Nós continuamos com as inscrições abertas até o dia 31
ano aqui de agosto, com as mostras todas sendo renovadas. Nós temos a mostra de filmes, a mostra brasileira, temos filmes da Paraíba, a mostra Tropeiros, a mostra de produções jornalísticas, a mostra Tropeiros de telejornalismo, a mostra de publicidade. A ideia é, esse ano, abrindo espaço, inclusive, para as produções também que circulam para a internet, não somente veiculadas nos canais de TV, bem mais aberto nesse sentido. E a mostra de publicidade, aliás, é o filme de 1 minuto, a mostra Estalo. Também contamos com a mostra próprio quiz para filmes que trabalham com questões de situações que estão à margem, né, da situação da sociedade. E vamos ter uma mostra especial também de gênero, né, de filme de terror, mostra da meia-noite. Então, assim, o festival está renovado, está rico, nós estamos com muita experiência, nós estamos já com uma quantidade muito surpreendentemente boa de filmes e bons filmes. A gente tem tido aí, na contramão de tudo isso que a gente está vivendo nesse momento, uma perspectiva de renovação e de ampliação. E estamos torcendo e trabalhando para termos um festival presencial, mas se até lá não tivermos as condições imediatas ou ideais, nós também realizaremos o festival numa modalidade híbrida, com muita coisa online, onde por um lado você restringe um pouco ou perde um pouco do afeto, das trocas, das interações presenciais, mas em compensação para os realizadores dos filmes, a gente vai dar um alcance muito maior do que uma sessão, um filme ser exibido numa sessão numa sala de cinema. A gente passa a ter, né, o mundo todo podendo ver esses filmes. Então as experiências que a gente tem tido com os festivais que a gente tem participado, organizado, inclusive com nossos filmes também concorrendo, tem tido assim uma repercussão extremamente bacana, muito, muito ampliada, principalmente para nós que produzimos muito na área de filmes na modalidade de curtas-metragens. Então eu espero que quem está com seu filme na gaveta ainda corre, vem fazer inscrição, porque nós teremos um festival rico, um festival que terão muitas homenagens, entre elas aqui dentro do Primeira Mão nós vamos homenagear esse ano, um dos nomes já fechados, escolhido é o autor, compositor, roteirista, Braulio Tavares. Então, assim, muito significativo para a gente essa homenagem para Braulio, e espero contar com vocês nessa mais uma edição do Festival Comunicurtas. Obrigada, professor Hipólito. E o Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas, o EPB, está previsto para ser realizado de 28 de novembro até o comecinho de dezembro. Para mais informações é só acessar o site uepb.edu.br/comunicurtas UEPB. E um filme apoiado pela UEPB, o Remoinho, que tem a participação das atrizes Zezita Matos, Celi Farias e Jó Albuquerque, está entre os selecionados do Festival de Cinema de Gramado. A produção faz parte do projeto Cinema Instantâneo e conta a história da personagem Maria, que depois de um longo período de afastamento, volta para a casa da mãe decidida a sair do remoinho que a fez voltar. O filme foi gravado na cidade de Remígio e é o único filme paraibano selecionado para a categoria de curtas-metragens brasileiros. O tradicional Festival de Cinema de Gramado está na 48ª edição e vai ser realizado na plataforma online de 18 a 26 de setembro. Nós do CBN Universidade desejamos sucesso para a produção Remoinho, que tem o apoio da UEPB. E vamos de intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo uma edição Saúde A especial sobre amamentação. Uma médica tem muita informação sobre esse assunto que é tão especial para o desenvolvimento e saúde dos bebês. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e com o quadro Saúde A Especial. O mês de agosto é dedicado à amamentação. É o agosto dourado e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o leite materno deve ser ofertado com exclusividade até os 6 meses de vida e até os 2 anos de idade com outros alimentos. Só que nem toda mãe consegue e muitas mulheres se queixam desse momento. Por isso, o Saúde A deste sábado aborda o assunto em uma conversa com a médica Luciana Lima. Vamos ouvir. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem com vocês? Estamos no mês de agosto. A gente sabe que este é um mês dedicado ao incentivo à amamentação. O Agosto Dourado, que funciona como uma campanha para conscientizar papais e mamães sobre a importância do leite materno na alimentação dos bebês. E para falar sobre isso, hoje temos a participação especial da médica gastroenterologista, que também trabalha com nutrologia,
Luciana Lima. Olá, doutora. Vou começar perguntando sobre a diferença entre o leite materno e os leites industrializados, as fórmulas. O que é que o leite materno tem a mais? Por que que ele é muito mais indicado? Sabemos que o leite materno é o alimento mais completo do mundo. E do ponto de vista nutricional, só o leite materno possui todos os nutrientes que o bebê precisa nos 6 primeiros meses de vida, como as proteínas, carboidratos, vitaminas, aquelas vitaminas A, B12, D, ferro, zinco, enfim, muitos nutrientes, além de água, riboflavina, aminoácidos que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento do bebê. E claro, a parte imunológica, né? Os anticorpos, eles que fazem o fortalecimento do sistema imunológico e que isto evita alergias, infecções, doenças, problemas respiratórios, problemas no intestino, como diarreia. Então, essa parte dos anticorpos, a gente sabe que não existe no leite artificial, nas fórmulas, e que eles são tão importantes que realmente a gente percebe que as crianças que são amamentadas, elas têm bem mais saúde durante a infância do que as outras que realmente não foram amamentadas. Então, a gente percebe que o leite materno realmente é uma diferença na vida daquela criança que é amamentada. Então, doutora, eu já ouvi muita gente falar que o leite materno é fraco, a criança tem fome logo, a criança não dorme bem porque o leite é fraco, enfim. A gente escuta muito, várias mães dizem isso, hein? Mas a gente pode dizer que isso é um mito completo ou tem um fundo de verdade? Bem, realmente é um mito. Mas para a gente entender esse mito, temos que entender um pouquinho as fases do leite, né? Então, sabemos que primeiramente, o primeiro leite que a mãe produz é o colostro. Então, às vezes, até um pouco antes do parto, ou realmente durante ou depois do parto, vem aquele leite bem espessado, amarelo, que é riquíssimo em anticorpos, imunoglobulinas, que podemos até pensar em ser a primeira vacina da criança. Isso por quanto tempo? Geralmente, a produção desse leite dura até 7 dias. Então, mais ou menos uma semana, a criança vai estar sendo amamentada com esse tipo de leite, que realmente é muito importante para a questão da imunidade da criança. Depois desses 7 dias, então, a mãe começa a produzir um leite que a gente pode falar que ele é dividido em 3 fases. Então, cada mama produz mais ou menos 3 fases de leite. E como é que isso acontece assim na prática? Como é que a criança consome essas 3 fases? Quando o peito está cheio, então, quando a criança começa a sugar, o primeiro líquido que desce é um líquido bem fluido, realmente bem ralo, que ele é riquíssimo em água. Essa água é para matar a sede da criança. Então, depois que a criança suga toda essa primeira fase que mata a sede, tem a fase intermediária, que é uma fase rica mais em proteína. Então, a partir daí, a criança realmente começa a parte da nutrição, começa a se saciar. Então, essa segunda fase e a terceira, que a terceira é rica em proteínas e rica em gordura, realmente é quando a criança tem toda a saciedade. Então, quando ela faz aquela amamentação que realmente seca aquela mama, ela consegue ingerir as 3 fases, que seria água, proteína e gordura, e aí sim consegue realmente se alimentar bem e ter uma boa proteína e ter uma boa saciedade. Ou seja, o leite, a composição daquele leite no início da mamada é diferente da composição no final da mamada. Exatamente. E por isso que é tão importante quando a mãe colocar o bebê em uma das mamas, realmente continuar naquela mama até o final. Se por algum motivo tiver alguma pausa, como a criança adormecer, ou então por algum motivo parar aquela mamada, quando voltar a mamar, continuar na mesma mama, para que a gente possa garantir que a criança sugou essas 3 fases. Mesmo que a outra mama esteja cheia, né? Porque com a mama cheia, a criança vai voltar a tomar o leite mais ralo primeiro. Isso. Se a criança for
parar em uma mama e iniciar na outra, então ela na outra vai começar novamente as 3 fases. A primeira fase vai ser aquela fase mais fluida, que é rica em água, então só mata a sede e não mata a fome, como a gente chama. Então, assim, aquelas mães que pensam que a criança, quando mama em uma mama e depois troca para outra, às vezes fica parecendo que a criança está com fome e que o leite é fraco, mas porque realmente ela vai estar só mamando essa primeira fase, que é mais rica em água e não em proteína e gordura, que é a composição realmente boa para que ela tenha saciedade. Para que encha a barriga, digamos assim, que ela durma mais tempo, porque a barriga está mais cheia, vai demorar um pouco mais a digestão e ela vai demorar a ter fome. Exatamente. E também aquele leite que muitas vezes as mães veem pingando, também é esse leite da primeira fase. Então, é esse leite rico em água. Então, aparentemente, vai ser aquele leite ralo. Mas é porque o leite realmente mais grosso, aquele leite mais encorpado, está na parte de trás da mama, que já é o final da mamada. Então, realmente, não pensem que o seu leite é fraco. Então, essa ideia de que não vou amamentar porque meu leite é fraco, realmente é um mito. E a importância da amamentação e de tudo isso que a gente conversou, esses 4 tipos de leites são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Tem uma outra questão, doutora, que é interessante. Às vezes a criança tem reações como cólica, diarreias após a mamada. Isso pode ter alguma relação com o que a mãe come e não exatamente com o leite? Bem, o leite materno em si não tem o potencial de causar cólicas no bebê, porque a sua composição é ideal para o sistema digestório daquele recém-nascido. Mas algumas coisas, algumas substâncias que a mãe ingere, que a mãe come, aí sim pode causar cólicas e incômodos na criança. Mas algumas substâncias tipo o quê? Bem, exemplos bem clássicos, a gente vê café, chocolate, feijão, esses grãos têm esse potencial de causar muitas vezes cólicas no bebê por causa de algumas substâncias que realmente passam para o leite materno. O leite de vaca, quando a mãe ingere leite de vaca ou derivados, a gente realmente vê muitas reações também relacionadas a este tipo de leite. Ou seja, leite, queijo, até a própria manteiga, né? Isso. Iogurte. Isso. Esses alimentos bem comuns que a gente tem na nossa mesa, a gente percebe que a mãe que já era acostumada a comer isso normalmente, muitas vezes, quando está fazendo uso da sua alimentação corriqueira, a criança começa a apresentar alguns problemas, cólicas e incômodos. Às vezes até coceira, né? Alguns problemas na pele. Às vezes diarreia até com sangue. Então, assim, aparecem vários quadros diferentes. E, claro, é importante o acompanhamento com o médico, o acompanhamento com o pediatra. Mas se a mãe já puder observar e fazer essa relação do que ela come com o que o bebê apresenta, aquele quadro, já é bem interessante essa informação, realmente, para a gente poder fazer intercalar uma coisa com a outra. Então, a mãe prestar atenção no que ela está comendo, no que ela está ingerindo e o que o bebê está apresentando de doença, de incômodo, de patologia, para que a gente possa fazer esse link e realmente ajudar os dois. Então, doutora, muito obrigada pela participação. Foram informações certamente muito esclarecedoras e que podem ajudar muitas mães que estão nos ouvindo. Lembrando que o recomendado é que o leite materno seja o alimento exclusivo da criança até os 6 meses, ou seja, nem água precisa, porque como a gente viu, o próprio leite já vem com aquela quantidade de água dosada para o que a criança precisa. Sabemos que nem todas as mães, claro, têm condições de fazer isso, de amamentar durante 6 meses com exclusividade, mesmo que elas queiram. E isso não faz delas menos mães ou mães piores. Vai de acordo com a realidade de cada pessoa, de cada uma. Mas para aquelas que podem, não deixem de fazer esse esforço. É esse o nosso recado no Agosto Dourado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Lucielen, por sempre trazer aqui pra gente boas dicas de alimentação.
amamentação e hoje, especialmente, essa conversa tão importante para a saúde das mamães e dos bebês. E assim a gente encerra o CBN Universidade. A apresentação foi por minha conta, Natasha Leone, com direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trechinho, pode ouvir o nosso programa na íntegra. É só acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que a partir do meio-dia já está disponível. A gente volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.